Olá, meus queridos, tudo bem? Uma grande honra estar com vocês. Hoje nós faremos a nossa 10ª revisão, né? Nosso programa de revisões, e falaremos de maneira muito breve, muito objetiva, da Revolução Russa, da crise de 29 e do nazifascismo. Então vamos começar essa viagem aqui, essa jornada, prestando atenção nos principais pontos que são muito valiosos para os vestibulares, para os concursos no geral. Toma nota, conta com a gente e vamos junto nessa viagem. A gente vai começar hoje falando de Revolução Russa, um fenômeno histórico, um processo que implantou pela primeira vez uma sociedade, um Estado socialista. Então vamos entender os contextos principais que levaram a esse processo e os seus desdobramentos. Nesse primeiro ponto, observa essa imagem, a família Romanov, tá? Família real da Rússia, a última dinastia que governou a Rússia. A Rússia era um país absolutista, tá? Importante dizer isso aí. Era um país absolutista, era um país rural, a maior parte da população vivia no campo, um país que viveu uma industrialização tardia. Só a partir de 1890 a Rússia começou a se industrializar, enquanto boa parte da Europa já tinha conseguido entrar nesse processo a partir de 1840, enfim, e a Inglaterra há mais de 100 anos. Então, é um país absolutista, rural, de industrialização tardia. Isso vai trazer impactos muito negativos, eu diria, para o país, né? Por quê? Porque na segunda Revolução Industrial, quando o hemisfério norte inteiro começa a se industrializar, né, em maioria, aliás, a Rússia tardiamente, lá por 1890, começa a criar uma série de medidas para incentivar essa economia industrial. Então, abole, por exemplo, o trabalho servil, ainda tinha trabalho servil, tá? Então só em 1891, 92 por aí, foi obrigatório o trabalho assalariado, muita gente começa a fugir do campo para a cidade, começa a haver muito êxodo rural e uma urbanização desordenada. E as indústrias que chegavam no país, em geral, eram indústrias estrangeiras, né? Mais de 50% dos capitais investidos na Rússia eram de fora da Rússia, o que fazia com que a maior parte do que o país produzia não ficasse dentro do país. Havia um operariado, né, muito pobre. E esse operariado muito pobre, muito, enfim, explorado, vivendo em condições urbanas terríveis, sanitárias péssimas, começa a se tornar mais permeável às ideias trabalhistas, esquerdistas que surgiam no século XIX, como o marxismo, por exemplo. Então, vamos observar esse próximo ponto. No século XIX, como eu já disse agora, a Rússia foi um solo fértil para essas ideias. Havia anarquistas, muitos, aqueles que defendiam o fim do Estado, né? Porque para eles o Estado é uma expressão da dominação das classes que possuem as forças de trabalho, que dominam os capitais. E por um outro lado havia o marxismo, né, que defendia uma transição para esse fim do Estado, para esse comunismo. Enquanto o anarquismo defendia o fim do capitalismo por revolução, uma imediata implantação de uma sociedade sem Estado comunista, o marxismo defendia uma transição aí no meio. Faz-se uma revolução, derruba-se o capitalismo, implanta um Estado, né, socialista, o Estado detendo todos os meios de produção, educando essa sociedade para viver de maneira coletivista e depois um comunismo. Então, a gente costuma dizer que o marxismo foi a teoria que mais, eu diria, influenciou os operários nessa época. É muito importante lembrar que durante esse crescimento da Rússia, dessa industrialização tardia, êxodo rural, urbanização desordenada, houve o surgimento de uma frente de oposição à monarquia, à dinastia Romanov, o POSDR, que era o Partido Operário Social Democrata da Rússia. Partido Operário Social Democrata Russo. Se vocês observarem, há duas frentes aí, né? A frente dos trabalhadores e a social-democracia, que era a frente da burguesia liberal. Trabalhadores e burgueses liberais, os patrões dentro do mesmo partido. Naturalmente, essas divergências acabaram fazendo com que o POSDR se dividisse e formasse o que nós chamamos de um lado, os mencheviques, do outro lado, os bolcheviques. O que os mencheviques defendiam em geral? Eles eram a favor, alguns deles, né? Eram como, por exemplo, Martov, enfim, alguns deles eram a favor de uma sociedade igualitária, mas de maneira moderada. Primeiro se faria uma reforma parlamentarista no país, fazia o capitalismo crescer para depois dividir a riqueza e chegar até uma sociedade de cunho socialista para alguns. Então a gente dizia que os mencheviques reuniam ali até sociais-democratas e também
socialistas mais moderados. Já o Partido Bolchevique, o Partido Vermelho, ele defendia uma revolução armada e era liderado, sobretudo, por Vladimir Lenin. Defendia uma revolução armada que deporia a monarquia, tiraria, eu botei Armanda, né? Tiraria, por exemplo, da burguesia a propriedade privada, ou seja, toda a propriedade privada seria do Estado, passaria a ser coletiva e, consequentemente, iniciaria aí uma sociedade sem Estado, capitalista e sem classes sociais. Então, eles queriam uma revolução armada que implantasse o socialismo para um dia atingir o modelo comunista. O ano de 1905 ele é considerado por muitos analistas, críticos, enfim, estudiosos da Revolução Russa como um ano considerado o grande ensaio, né? O precursor da Revolução. Enfim, foi ele que esquentou os motores para a Revolução, digamos. O que aconteceu em 1905? Primeiro, um episódio, né, em janeiro de 1905, chamado de Domingo Sangrento. O que foi esse Domingo Sangrento? Uma população, né, que passeava não, pelo amor de Deus, que marchava pelas ruas de São Petersburgo e que segue até a casa, o palácio onde o rei morava, em São Petersburgo, gritando, né, Nicolau, abençoado por Deus, enfim. Essa população acreditava na monarquia e na realeza. Só que essa população, ela pedia melhores condições de vida. Queria que esse rei abençoado, de alguma maneira, acalentasse as suas dores, diminuísse essa desigualdade. Queria conversar com o rei, nada mais que isso. Essas pessoas estavam munidas de bíblias e crucifixos em suas mãos. E o rei resolve recebê-las, né, com metralhadoras. Manda o exército metralhar essas pessoas que pacificamente protestavam. Na verdade, conclamavam o rei para um diálogo. E ele acaba perdendo, obviamente, nesse Domingo Sangrento, deixa eu corrigir aqui, acaba perdendo o apoio das populações que ainda eram fiéis ao seu governo. Um segundo evento muito importante também para acabar tirando do rei, além do apoio da população, o apoio das Forças Armadas, esse segundo episódio foi a Guerra da Manchúria. Tá? Naquela época havia lá o processo de neocolonialismo, lembra? E a Rússia estava expandindo o território sobre o nordeste da China, a região da Manchúria. Só que essa região da Manchúria também era alvo de desejo do Japão. Então essa Guerra da Manchúria, ela na verdade é o quê? É uma disputa entre japoneses e russos pelo mesmo território e ela acaba com a vitória de quem? O Japão. A Rússia, ela acaba derrotada dentro desse processo. Então a Rússia perde, é desmoralizada numa guerra contra um país muito menor, com a tropa muito menor, com mais tecnologia, e o rei acaba sendo muito questionado pelas Forças Armadas por não dar melhores condições para o exército, por não armar bem esse exército, valorizar e não ligar, não, enfim, se sensibilizar com a morte de tantos jovens. Então o exército começa a tirar o apoio que dava ao rei. Um outro processo muito importante foi o que aconteceu também ainda em 1905, mas na Marinha, né? A revolta do encouraçado de Potemkin. O encouraçado de Potemkin, ou o navio Potemkin, era um navio da Marinha, que acabou sendo sequestrado por marinheiros que voltavam do conflito lá na Manchúria, e esses marinheiros começaram a exigir melhores condições de vida, né? E aí o rei acaba concedendo, pelo menos em discurso, né, cedendo as pautas desses soldados rebeldes, e depois manda prender e fuzilar os soldados. Então, com o Domingo Sangrento, o rei perde o apoio da população em geral. Com a Guerra da Manchúria, ele perde o apoio do exército, fica desmoralizado. E com esse protesto do encouraçado de Potemkin, ele perde o apoio dos próprios marinheiros, porque ele trai a marinha. Inclusive, há quem compare essa revolta com a revolta da Chibata. No Brasil, os marinheiros também se rebelaram, pedindo melhores condições de vida. Um detalhe é que no Brasil havia um componente racial, né? Esses marinheiros também protestavam contra o racismo, que a maior parte deles, dos marinheiros, a maior parte era mestiça ou negra. Enfim, então vamos seguir. O rei perde esses apoios todos em 1905. A participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial ela é considerada um estopim para a Revolução. É um país de industrialização tardia, com muita pobreza, com partidos de oposição já crescentes. O rei traindo o povo, traindo o exército, traindo a marinha. E em 1914 esse país começa a participar de um conflito sem precedentes na história do país e que fez com que o país perdesse a maior parte dos mortos. Há historiadores que dizem que de
40 a 60% dos mortos da guerra foram russos. Então, o país teve muitas baixas, com um exército muito despreparado e, consequentemente, uma população que começou a passar fome, a produção entrou em colapso, havia uma inflação durante a Primeira Guerra Mundial. Enfim, toda essa crise faz com que a Rússia se torne um palco de uma revolução. Então, a Primeira Guerra vai de 1914 a 18, mas em 1917, pedindo a retirada da Rússia da guerra, há um processo revolucionário, né? Então, essa tensão da participação na guerra faz com que a revolução seja acelerada. A guerra é um catalisador para essa revolução. Então, em 17, a gente costuma dizer que houve dois processos. Primeiro, o de fevereiro. Em fevereiro de 17, o partido menchevique conclama a população para fazer greves, né, enfim, para protestar contra o rei e tirar a Rússia da guerra. E aí, o rei Nicolau, ele acaba abdicando do trono. Nicolau abdica do trono e os mencheviques acabam assumindo o poder dentro da Rússia. E eles passam a ser liderados por um político chamado de Alexander Kerensky. Só que o grande problema é o seguinte: quando os mencheviques derrubam o rei, e veja, eles não vão executar o rei ainda, quando eles derrubam o rei, eles criam uma espécie de governo provisório, né? E eles prometem que tirarão a Rússia da guerra, só que eles não cumprem. Só que enquanto eles não tiram a Rússia da guerra, eles começam a decretar uma série de medidas, como a anistia, por exemplo, né? A anistia foi uma medida muito importante, porque permitiu, que os inimigos do rei que estavam presos pudessem sair e voltar a divulgar suas ideias. E nesse contexto a Rússia começa a testemunhar, né, a volta desses caras aqui, né? Lenin, Trotsky e Stalin, né, que eram três pessoas que ganhavam muita influência dentro do partido bolchevique. E o Lenin, ele escreveu nesse momento pós-anistia uma obra chamada de Teses de Abril. Essa obra, ela promete ao povo o seguinte, eu estou errando aqui direto, né? Teses de Abril. Ela promete ao povo russo o seguinte: se a Rússia sair da guerra, se os bolcheviques chegarem ao poder, eles entregarão ao povo o quê? Paz, pão e terra. E o que significa essa paz, esse pão e essa terra? Basicamente o seguinte: paz significaria o seguinte: os russos sairiam da Primeira Guerra Mundial. Os bolcheviques cumpririam o que os mencheviques não fizeram. Pão, eles criariam um sistema de estatização, entregariam as empresas na mão dos trabalhadores e esses trabalhadores todos teriam emprego. O Estado garantiria emprego e, consequentemente, sustento. Pão, sustento. E terra, a reforma agrária. Então, essas teses de Abril começaram a ser ofertadas pelos bolcheviques para a população, o que atraiu a população para um novo projeto. Os mencheviques derrubaram o rei, mas não cumpriram o que prometeram. E aí o que vai acontecer? Em outubro de 17, depois de até tentativas de contra-revolução monarquistas em agosto, tentaram voltar ao poder, colocar de volta o rei e não conseguiram. E os bolcheviques iam se fortalecendo nesse contexto. Em outubro eles assumem o poder, derrubam os mencheviques e começam uma série de reformas dentro do país. Então, não esqueçam, a Revolução Russa acontece em 17, a Primeira Guerra Mundial é um grande catalisador para esse processo, mas já havia insatisfações anteriores, e primeiro os mencheviques assumem o poder, não cumprem o que prometem, mas dão anistia e permitem que os bolcheviques reapareçam, né, escrevendo ali através de Lenin as teses de Abril: paz, sair da guerra, pão, sustento e terra, reforma agrária. Os bolcheviques chegam ao poder em outubro e, consequentemente, começam a criar uma série de medidas. O que os bolcheviques fizeram assim que chegaram ao poder? Uma informação muito importante, tá? O governo vermelho dos bolcheviques, socialista, cria um governo chamado de Comissariado do Povo. A ideia era convocar as alas populares, trabalhadores no geral, por exemplo, soldados, camponeses, né? Operários, todos participando ali de votações locais e tudo mais. Então a ideia era criar uma ditadura do proletariado, os trabalhadores participando do governo. E aí esse comissariado do povo começa a tomar algumas medidas, como justamente o quê? Eles tiram a Rússia da guerra,
ou seja, eles promovem um armistício, o armistício de Brest-Litovsk. O que foi esse armistício de Brest-Litovsk? Bom, foi o acordo que selou a saída da Rússia da guerra. A Rússia se rende, a população agradece, só que esse armistício ele custou muito caro, né? A Rússia sai da guerra, mas ela é punida nas resoluções do pós-guerra. Por exemplo, a Rússia ela perdeu todo esse territóriozinho aqui, ó, territóriozão, eu diria, né? Parte do leste europeu, essa região todinha aqui, foi retirada do país. Importante dizer isso aqui, tá? E aí, consequentemente, dessa região surgiram novos países, como, por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, a Ucrânia surgiu. Vocês podem ver que também aqui, ó, a Letônia e a Estônia. Então, parte da Ucrânia, Letônia, Estônia e parte da Polônia, inclusive, mais adiante. E aí você pode perceber que, de alguma maneira, esse acordo de Brest-Litovsk fez surgir ou estimulou novos nacionalismos em outros países que se separaram da Rússia, que antes estavam sob o que a gente chama de processo de russianização, influência da Rússia. E nessa região, o que a Rússia tinha que perdeu? A Rússia tinha 90% das suas fontes energéticas, 90% das reservas de carvão da indústria russa estavam aí, 30% dos operários viviam nessa região também, e 50% das fábricas estavam nessa região, que era uma região de transição de comunicação com a Europa, ficava fácil escoar produtos, por exemplo. Então, todo esse acordo de Brest-Litovsk foi assinado, tá? Custou muito caro, e sobretudo, é importante dizer, deixa eu localizar aqui, sobretudo, ele acabou empurrando a Rússia para uma crise econômica muito maior do que ela já vivia. A perda de todo aquele parque industrial. Segundo, eles vão fazer estatizações, vão entregar as empresas nas mãos dos trabalhadores, o que também vai empurrar o país para uma crise, porque os trabalhadores não tinham experiência para administrar grandes estruturas, a burguesia que perdeu suas empresas não foi indenizada, por exemplo, e também eles fazem a prometida reforma agrária. Então, o que também vai impedir, né, uma distribuição bacana de alimento, equitária nesse momento, porque o país, a Rússia, é um país continental que tem vários climas e cada grupo, cada região recebe lotes, mas nem todos os lotes eram tão produtivos, né? Então, o que acontece? O país vai para uma crise econômica e essa crise econômica acaba estimulando o quê? Sentimentos saudosistas, né? Os bolcheviques não conseguiram ainda levar o país a um momento de prosperidade. Então, essa crise econômica acaba estimulando dentro do país uma guerra civil, uma guerra que custou mais de 1 milhão de vidas dentro do país. Essa guerra civil se estendeu de 1918 até 1921. Importante lembrar isso aí, foram 3 anos. E, de um lado, você tinha os russos vermelhos, não esquece disso, nessa revisão. Do outro lado, os russos brancos. Quem eram os vermelhos? Eram os bolcheviques. Quem eram os brancos? Eram todos os opositores, né? Todos aqueles que estavam contra os bolcheviques. Então, por exemplo, burguesia liberal, muitos nobres monarquistas que defendiam a volta da família Romanov, a burguesia internacional que perdeu seus capitais durante a estatização. Resultado, para evitar que o rei voltasse ao poder, o Lenin, né, os bolcheviques, ordenam a execução da família Romanov, primeiro ponto. Depois travam essa guerra, numa espécie de comunismo de guerra, ou seja, toda a população trabalhando ali para promover o desenvolvimento do exército bolchevique e a vitória, e de fato eles conseguem lograr a vitória 3 anos depois, só que isso aí empurrou cada vez mais o país para o buraco, para a crise econômica. Venceu, mas a crise econômica era dantesca. E aí, chegando ao finalzinho dessa revisão de Revolução Russa, após o fim dessa guerra civil, tentando reerguer a economia russa até para salvar as próprias cabeças e a revolução em si, Lenin cria o NEP. O NEP, que é um tema muito abordado, muito requisitado em questões, significa Nova Política Econômica. É um pacote econômico que traz para a Rússia alguns traços de capitalismo. Então você tinha uma economia com traços híbridos, né? Com traços socialistas, empresas estatais, mas também com empresas privadas, né? E ele permitiu, por exemplo, o retorno de capitais estrangeiros. Ele prometeu que não confiscaria os capitais estrangeiros. Então empresas começam a investir no país,
contanto que elas comecem a ser mistas, né? Então, parte desses empreendimentos era do Estado e parte da iniciativa privada estrangeira. Os russos começaram a ter direito de abrir empresas e cooperativas, empresas pequenas, nunca grandes, para não gerar aí uma acumulação de capital. E hierarquia salarial também, né? Quem produzisse mais, quem tivesse melhor currículo, poderia receber um pouco mais, mas com regras claras de que as disparidades salariais não poderiam ser muito grandes. Então, essas medidas se juntaram ao quê? Medidas socialistas, estatais, o controle da distribuição da riqueza pelo Estado e também uma política socialista-leninista. Só havia, por exemplo, o Partido Bolchevique. Então, esse mix, esse hibridismo que foi o NEP, a nova política econômica, acabou dando certo. E aí, consequentemente, esse sucesso, deixa eu corrigir aqui, ó, esse sucesso, estava errado aqui em 1992, acabou dando origem, nos anos seguintes, à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, vários países satélites começaram a desejar participar desse modelo econômico que estava sendo desenvolvido pela Rússia e compartilhar os ideais políticos e econômicos. Resultado, a União Soviética surge do sucesso desse pacote econômico, o NEP. E para finalizar, após o NEP, em 24, Lenin, o líder da revolução principal, morre. E aí o que é que vai acontecer? Haverá uma disputa entre os seus sucessores. Stalin, com a ideia de desenvolver o socialismo primeiro na União Soviética e a partir daí a União Soviética começar a expandir como ele fez na Segunda Guerra Mundial, criando ali, estabelecendo uma divisão na Europa que foi chamada por muitos como ou de cortina de ferro. E Trotsky, por outro lado, um outro líder, mais, a gente diria, ortodoxo, enfim, ele começa a desejar a ideia de que a revolução, de que a Rússia comece a financiar revoluções em outros países. Ele defendia que o socialismo deveria se espalhar já e de maneira, enfim, permanente. Cada país sendo apoiado pela Rússia e ganhando essas revoluções. Então, um defendia a expansão da União Soviética, outro a disseminação de várias repúblicas socialistas. E aí quem acabou ganhando? Stalin vence as eleições de 24, acaba virando, ambos viram inimigos, e depois o próprio Trotsky é exilado, é expulso da União Soviética. Então, assim, a gente resume aí, né, os principais tópicos da Revolução Russa e seus imediatos desdobramentos. Bom, agora vamos falar da crise de 29, né? Outro tema extremamente relevante e, enfim, contemporâneo à Revolução Russa, né? Que tem suas raízes nesse período. Bom, é bom lembrar o seguinte, primeiro ponto, os Estados Unidos, que foram o berço da crise de 29, os Estados Unidos, vou colocar aqui, ninguém esquecer, tá? Os Estados Unidos, eles se tornaram o primeiro país do mundo, economicamente, a primeira potência ao longo da década de 20, após a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Se a gente lembrar, o tio Sam, esse cara aqui, ó, durante a Primeira Guerra Mundial, é bom lembrar que os Estados Unidos passou 3 anos fora do conflito. Os Estados Unidos passou 3 anos, fez parte da Tríplice Entente em 17, quando entrou, mas enquanto ele não entrava, ele forneceu o quê? Medicamentos e armas. Ele vendeu muitos medicamentos e armas enquanto se industrializava, né? Começava a crescer, a indústria europeia se destruindo. Resultado, quando acaba a guerra, é a principal potência, né? É interessante lembrar o seguinte, a saída, né, ao fim da guerra, depois que ele entra em 17, ele contribui para a vitória da Tríplice Entente, enfim, os Estados Unidos já se torna o maior credor do mundo. Além de ter uma grande indústria de armas, farmacêutica, os Estados Unidos passa de uma condição de um país devedor de 4 bilhões de negativo para 11 bilhões de dólares positivos para poder emprestar. Emprestar para quê? Para promover a reconstrução dos países europeus. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, essa maior potência do mundo, que passou a maior parte do conflito ali intacta, que não sofreu com o conflito em seu território, pelo contrário, levou suas armas para a Europa, essa potência começa a emprestar dinheiro para reconstruir o continente europeu e também exporta bens de consumo para a Europa, para a América e tudo mais. Então, esse é o cenário. Chegou um ponto que os Estados Unidos estava tão poderoso após a Primeira Guerra Mundial que o quê? Que começou a dominar aí 50% das exportações mundiais. Metade do que era exportado e fornecido das indústrias para o mercado consumidor de vários lugares, Europa, América, Ásia, saía dos Estados Unidos. Então, esse é o cenário. Aí, enquanto os Estados Unidos cresciam demais,
eles começavam também a fornecer para o mundo, a oferecer para o mundo uma nova cultura, o American Way of Life. É muito importante lembrar disso aí. O American Way of Life é o estilo de vida dos Estados Unidos, né? Um estilo de vida pautado no consumo, na sociedade de consumo. Começaram a surgir, por exemplo, várias marcas, né, novas, a publicidade cresceu bastante, o apelo ao consumo. Aqui alguns exemplos que eu coloquei, ó, por exemplo, a Coca-Cola, né, Jack Daniels, por exemplo. A galera começou a consumir muita cerveja, muita bebida alcoólica, uísque, destilados, ao ponto de que o governo chegou a criar lei seca para evitar que essa população economicamente ativa se perdesse com esse grande consumo de álcool, né, de droga, né? Inclusive, ó, após a lei seca, surgiram que traficantes de bebida como Al Capone. Essa mega produção dos Estados Unidos também era o que tinha como símbolo o Henry Ford, o cara que criou o modelo fordista, a produção em larga escala, né? Por exemplo, a produção repetitiva, homogênea, e ao mesmo tempo em que os Estados Unidos crescia demais, a desigualdade também crescia, e as tensões raciais simbolizavam o país nessa época, né? Com uma nova onda da Ku Klux Klan, dos movimentos segregacionistas que não queriam a participação dos negros na política e na sociedade. E aí, enquanto havia racismo de um lado, havia o brilhantismo do jazz, por exemplo. O jazz se tornando a grande música do mainstream, do grande mercado dos Estados Unidos, mercado fonográfico, que também se desenvolve. O jazz que teve, por exemplo, como grande ícone Billie Holiday, tantos outros, né? Bom, ao mesmo tempo que crescia demais, o poder aquisitivo da classe média nos Estados Unidos cresceu mais de 40%. Então, imagina, milhões de estadunidenses consumindo cada vez mais, pedindo empréstimos onde? Pedindo empréstimo nos bancos. Os bancos, a rede de créditos cresceu bastante. A galera começou a pedir muito dinheiro emprestado para comprar, né, bens de consumo, casas, carros. Para ter ideia, a cada 10 famílias nos Estados Unidos, 9 tinham um carro da Ford. Era o ápice do consumo. Ao mesmo tempo, por um outro lado, essa mesma sociedade que pedia empréstimo para comprar casa, carro, bens de consumo, também pedia empréstimos para comprar o quê? Ações nas bolsas de valores. Ou seja, a especulação começou a crescer demais, né? O crescimento artificial, as pessoas vislumbradas com o crescimento do país, e a classe média ia lá, pegava um dinheiro emprestado no banco, hipotecava aquele dinheiro com a própria ação que comprava na bolsa de valores, e se de repente houvesse uma quebra da economia e as ações desvalorizassem, essa população endividada não conseguiria pagar o que devia aos bancos. Então havia um cenário aí de crescimento, de amplo otimismo, que podia ser um tiro no pé. Bom, seguindo um pouquinho mais, se a gente observar aqui, ó, por exemplo, esse gráfico ele ilustra bem o comportamento da economia e os impactos nos Estados Unidos nessa época. Observem o seguinte, deixa eu botar um pouquinho menor para vocês observarem aqui com mais clareza. Ó, deixa eu vir para cá. Vê, observa o seguinte. Primeiro, nós temos um intervalo aqui de 19 a 26 e depois 26 a 29. É um intervalo hipotético. Mas perceba o seguinte, nós temos duas curvas. Por exemplo, azul, a curva da produção dos Estados Unidos, né? E vermelho, a curva do consumo europeu. Então, o que os Estados Unidos consomem e o que a Europa... Aliás, perdão. O que os Estados Unidos exportam e o que a Europa consome e importa. Perceba que tudo vai muito bem até a metade da década de 20, né, por exemplo, né? Então, o que os Estados Unidos estão produzindo é compatível com o que a Europa está consumindo. É bom lembrar que a Europa estava destruída após a Primeira Guerra Mundial. O parque industrial europeu ainda estava começando a se erguer, né, começando a dar novos passos. Então, os Estados Unidos era soberano, vendia a maior parte do que a Europa consumia. Só que de 26 a 29, vocês percebem o seguinte, né, começa a haver uma queda do consumo europeu, a importação europeia começa a cair. Então, era a Europa o quê? Começando a produzir, o parque industrial voltando a funcionar e, sobretudo, os países europeus começando a adotar o protecionismo, não comprando produtos dos Estados Unidos, né, para proteger a sua própria economia. Um exemplo, por exemplo, na Itália, perdão pela redundância, mas na Itália de Mussolini chegou ao poder já em 22, nessa Itália cria-se a Fiat para fazer frente aos carros da Ford. Na França, por exemplo, surge a Citroën, a Renault, para fazer também frente aos carros dos Estados Unidos.
Na Alemanha, daqui a um tempo, vai surgir, por exemplo, a Volkswagen. Então, é isso. A Europa voltando a produzir e, ao mesmo tempo, adicionando a esse caldeirão aí o protecionismo, ou seja, eu não compro produtos norte-americanos, o que vai fazer com que, em 29, haja esse descompasso. A exportação dos Estados Unidos é muito maior que a importação europeia, o que vai gerar qual cenário? Um grande estoque. E esse grande estoque é o que a gente chama de superprodução. O país produziu muito mais do que conseguia vender. E a classe média? A classe média que começou a comprar ações na Bolsa de Valores das empresas norte-americanas, animadas com esse crescimento, acabam vendo as ações despencarem de valor. E, consequentemente, as suas ações despencando, elas não conseguem, né, pagar o que deve aos bancos, o que pedir emprestado para comprar ações, e, consequentemente, botam as ações para vender, o que gera grandes leilões e uma quebra do país. Então, os Estados Unidos quebram por todos esses contextos internos e internacionais também. E aí, consequentemente, depois dessa quebra, que gera milhões de desempregados, a eleição, né, a eleição seguinte acaba colocando no poder o presidente Franklin Delano Roosevelt. Na crise, o presidente era Herbert Hoover, que acabou sendo culpado pela crise. E até é bom lembrar o seguinte, havia quem dissesse, né, que um dos culpados pela crise de 29 foi o liberalismo. Por quê? Ora, muitas teses começaram a surgir dizendo que se o governo dos Estados Unidos tivesse poder de interferir na produção, certamente criaria medidas para forçar uma queda nessa produção, aumentando os impostos, causando demissões, férias antecipadas, demissões voluntárias, e, consequentemente, o governo criaria uma situação de diminuição da produção e evitaria uma crise maior. Né? Mas essa é a tese defendida por aqueles que pregavam uma intervenção do Estado. Então, o liberalismo acabou sendo culpado para muitos. E, ao mesmo tempo, é bom lembrar também, isso não é unânime, tá? Mas muitos intelectuais começaram a debater isso. Na Europa isso ganhou muito espaço. E é bom lembrar também, antes de voltar para a eleição lá, que houve um país que ficou quase que intacto dessa crise, né? Com essa crise, que foi a União Soviética. A União Soviética que já tinha um modelo socialista e não estava suscetível a essa crise do capitalismo mundial. Então a União Soviética começa a crescer sua influência e também começa a surgir um medo da expansão vermelha, da expansão comunista. Então, para alguns o liberalismo foi ocupado, para outros havia o medo também de que o comunismo crescesse demais, porque muita gente começou a olhar e dizer, caramba, se o capitalismo é passível de crise, vamos mudar o modelo. Tudo isso começou a criar uma atmosfera muito polarizada durante essa década que se segue, a década de 30. Então, como eu estava falando, na próxima eleição, o presidente Franklin Delano Roosevelt é eleito e ele cria um plano econômico, lidera um plano econômico chamado de New Deal, nova política econômica. O que é o New Deal? É um plano baseado muito nas ideias de um economista inglês chamado John Maynard Keynes. Ele acreditava que o Estado deveria ter uma coparticipação nessa geração de uma espécie de seguridade social, que depois, lá na frente, vai se desenvolver, vai originar um bem-estar social. Mas a ideia de que o Estado deveria fazer investimentos para desenvolver o país, para desenvolver a infraestrutura do país, e também, com isso, como consequência, receber investimentos estrangeiros. Né? Um país que tem infraestrutura e seguridade acaba atraindo capitais, enfim. Então, Roosevelt ele encampa esse novo acordo, o New Deal, esse pacote econômico, que consiste em gerar grandes obras públicas. Os Estados Unidos começam a pegar dinheiro que tinha investido em outros países, trazer de volta esse dinheiro, construir grandes obras para gerar muitos empregos. E segundo, queima de estoque, né? A produção agrícola, aqueles produtos que sobravam no campo, porque o mercado internacional não queria comprar, porque o mercado interno estava em colapso, não queria consumir. Então o governo começou a pegar dinheiro, comprar as sacas de produtos agrícolas que sobravam e começou a queimar essas sacas, a queima de estoque. Então, se há essa queima de sacas, então há uma redução de quê? Da oferta. E, consequentemente, se você diminui a oferta, o estoque, você evita que os preços caiam demais. Porque a oferta e os preços são inversamente proporcionais, né? Se você tem muito produto disponível sobrando, o preço cai. Muita oferta, o preço cai. Se você tem pouco produto disponível, está em falta, e ele é desejado, o preço sobe. Então, a ideia era queimar estoque
para evitar a sobra de produtos agrícolas e garantir preços mais estáveis. Depois, outra medida foi a redução de jornada de trabalho. Ele começa a reduzir a jornada de trabalho dos trabalhadores, obviamente, dos operários, camponeses, diminuindo também proporcionalmente os salários, mas para gerar mais vagas de trabalho. Então, alguém que trabalhava 12 horas, agora trabalha, por exemplo, 6, para que 2 trabalhem 12 horas, 6 mais 6, 12. Essa era a ideia. Próximo, o salário mínimo, né? Também é instituído o salário mínimo como uma forma de garantir uma certa segurança, o mínimo necessário para o trabalhador poder saciar necessidades, né? Como alimentação, como habitação, enfim, tudo mais. Próximo, a Previdência Social, também foi muito importante nessa época, o estímulo, por exemplo, à aposentadoria, fazendo com que pessoas se aposentassem, as pessoas com mais idade, com menor taxa de produtividade, e por um outro lado, mais jovens começariam a trabalhar. Esses jovens ganhariam novas vagas de trabalho e pagariam a aposentadoria dos mais velhos, né? Ou seja, havia um aumento também desse modelo de tributação. O jovem é tributado e sustenta, né, o topo da pirâmide, que são esses aposentados. E também os sindicatos, que na visão dele eram muito importantes. Os sindicatos eram importantes para manter uma relação, a comunicação entre trabalhadores, uma comunicação mais, eu diria, uniforme entre trabalhadores e Estado, a fim de evitar greves, né? Se cada trabalhador, cada fábrica tivesse seus próprios grupos, seria muito mais fácil negociar e controlar as greves e entender as demandas dos trabalhadores. Então, esse é um conjunto de medidas que acaba fazendo com que o Estado seja um agente interventor, ele intervém na economia, cria um capitalismo planejado e dessa maneira começa a estimular novamente o crescimento, a acumulação de capitais dentro do país, o consumo e o novo crescimento do país. Assim, o New Deal, mais a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, fizeram com que o país acabasse voltando a crescer. E lá por volta de 1953, 24 anos depois da crise, os Estados Unidos começaram a ter saldos, indicadores, índices de crescimento. Aqui, Segunda Guerra Mundial, que minha imagem estava na frente. Lá em 53, o país passa a ter indicadores, índices de crescimento semelhantes ao que ele tinha lá na década de 20. O país volta a crescer e se restaura totalmente na década de 50, no período pós-Segunda Guerra Mundial. Bom, agora vamos falar do crescimento de governos totalitários no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, entre 19 e 39, nesse intervalo de 20 anos, com destaque para o crescimento, para o surgimento do nazifascismo. É muito válido lembrar que o ambiente na Europa pós Primeira Guerra Mundial era um ambiente de muita crise e, obviamente, de desigualdade social, né? Dois países em especial, eles tiveram outros aditivos que fizeram com que ditaduras surgissem, crescessem, fossem apoiadas. Por exemplo, primeiro, no caso da Itália, a Itália ela participou da Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Aliança, depois acabou mudando de lado, fazendo um acordo com a Tríplice Entente, não recebeu os bônus prometidos, acabou entrando num colapso, numa crise econômica após a Primeira Guerra Mundial, não é isso? A Alemanha, por sua vez, foi humilhada lá naquele Tratado de Versalhes, que a gente já revisou. Então, eram países em crise e que também se sentiam ofendidos pelas decisões das democracias liberais na Europa, França e Inglaterra, no pós-Primeira Guerra Mundial, que prejudicaram esses países, né? Próximo passo importante é o seguinte, né? Além desse cenário de crise caótico, também houve, ali com a crise de 29, como eu já falei, para muitos partidários, adeptos de governos mais fortes, centralizadores, uma falência do liberalismo, a crença de que o Estado deveria controlar a economia, controlar a política, controlar a vida privada das pessoas. Então, o antiliberalismo começa a crescer bastante. Outro fator muito importante nessa época era a ascensão também da União Soviética, com o NEP, com a consolidação da própria União Soviética e depois com a imunidade que a União Soviética teve diante do colapso do capitalismo em 29. Então, tudo isso faz com que muitas burguesias
dentro de países europeus comecem a temer os movimentos operários de esquerda e comecem a investir em governos mais fortes centralizadores. E assim nascem o fascismo e o nazismo, por exemplo. No caso, quais são as características principais desses modelos? Bom, como a gente observa aqui, por exemplo, o primeiro ponto, né, a gente encontra em comum entre nazismo e fascismo um nacionalismo extremado, né, uma adoração à identidade nacional, à pátria, todo aquele discurso fomentado pelo Estado, o amor à nação e, consequentemente, um respeito absoluto pelo Estado. É a ideia de resgatar essas sociedades que se sentiam humilhadas, né, pelo Tratado de Versalhes, pelas democracias liberais, após a crise de 29, enfim. Próximo passo, militarismo e imperialismo. A tese, né, de que, enfim, a atividade militar é a atividade mais honrada e redentora de um país, né, a valorização da ideia da guerra. Lembra que eles acabaram de sair de uma Primeira Guerra Mundial? Então, há também um estímulo muito grande a esse revanchismo e a guerra como caldo de cultura desse revanchismo, né? Então, fomentaram a sociedade revanchista e, com isso, ganhar apoio para investir no exército, para infringir as regras do período pós-guerra, começar a produzir armas que antes eram proibidas pelos países vencedores. Então, tudo isso alimentava o nacionalismo, a ideia de militarismo, de força militar para poder expandir e para poder combater os inimigos, né? Os vencedores da Primeira Guerra Mundial, melhor dizendo. Antiliberalismo, como eu já falei, né? A crença de que o Estado deveria interferir na economia e controlar a vida civil, para evitar a influência de estrangeiros, para evitar que civis se coloquem contra esse governo nacionalista, enfim. O unipartidarismo, só havia um partido político nesses modelos, né? Só havia o Partido Fascista na Itália, só havia o Partido Nazista na Alemanha, só havia o Partido Franquista na Espanha, lembrando que a Espanha foi fascista na década de 30, após 36, após a Guerra Civil, em que os franquistas, derrubaram o governo da Frente Popular, enfim, da Frente Nacional, que reunia grupos de esquerda, grupos liberais progressistas. Então os fascistas dão um golpe de Estado em 36 e assumem, gerando o modelo franquista, e em Portugal o modelo salazarista. Então todos esses aí tinham apenas um partido, eram antiliberais, militaristas, expansionistas, imperialistas e extremamente nacionalistas. E o próximo, o Estado controlando a comunicação, né? Ou seja, não há liberdade de expressão, a censura, o Estado controlando as escolas, enfim, o currículo nacional. O nazismo, ele se distancia, aliás, se diferencia, melhor dizendo, do fascismo, franquismo, salazarismo ou do próprio Estado Novo aqui no Brasil de Vargas, por outros critérios, como o antissemitismo, por exemplo, a aversão aos judeus, a perseguição, o extermínio de judeus, o racismo que se misturava ali com a xenofobia, a aversão a outras etnias dentro do país, a aversão à miscigenação. Então, todos esses elementos justificam e explicam a estrutura que a gente chama de totalitarismo, né, nazista, fascista, de extrema-direita, é o que é mais unânime falar, né, de extrema-direita, porque era um Estado controlando o capitalismo, beneficiando a burguesia nacional, garantindo a propriedade privada, e para alguns cientistas políticos também poderia ser considerado o nazismo, o fascismo como um modelo de terceira via, né, um modelo que não era nem puramente capitalista liberal e nem era socialista, mas era algo, digamos, sui generis, né, um modelo um pouco distinto dos demais que já existiam na época, né, bem distinto na verdade. Algumas imagens aqui ilustram, né, o que eu acabei de falar. Mussolini, por exemplo, visitando escolas, a juventude aí fascista, as menininhas todas ovacionando o líder Mussolini, e perceba que todos com uniformes militares, militarismo. Na Alemanha, por exemplo, Hitler também visitando uma escola, né, o militarismo também em voga aqui, a adoração aos militares começava na escola, a educação física muito valorizada, o ideal do homem soldado, do corpo sadio para a guerra. E aí, como é que esses caras chegaram ao poder, né? Já que a gente já entendeu os princípios clássicos desses modelos mais cobrados em questões, né? Então, primeiro ponto, né? Em 1919, havia já um grupo ativista que defendia ali o nacionalismo na Itália, que era o Fátio di Combate, né? Fátio,
que para quem não está ligado era um instrumento da Roma antiga, um machado que representava os magistrados, a grandiosidade do Império Romano, por exemplo, da República e do Império Romano. Depois, o que é que vai acontecer? Em 21, isso aqui se torna um partido, o Partido Fascista de fato, e em 22 Mussolini chega ao poder. Ele chega ao poder com um evento chamado de Marcha sobre Roma. Ele sai com as camisas negras, os fascistas marchando sobre Roma, e conseguem pressionar o rei Vítor Emanuel, que naquela época a Itália era uma monarquia parlamentarista. Eles pressionam o rei Vítor Emanuel, que acaba nomeando Mussolini como Duce, primeiro-ministro da Itália. Em seguida, Mussolini começa a conquistar também os trabalhadores, trazer os trabalhadores para o lado dele para evitar que esses trabalhadores fossem para os movimentos de esquerda, socialistas, anarquistas. Então ele começa a criar leis trabalhistas para manter o trabalhador sob sua égide, né, dentro de sua proximidade, a Carta do Trabalho. E, em seguida, ele assina também um acordo com a Igreja Católica, ele põe fim a um atrito entre a Igreja e a própria Itália, que já existia há 60 anos. A Igreja, os territórios da Igreja não se aceitavam parte da Itália. E aí ele assina o Tratado de Latrão, que acaba estabelecendo o Vaticano dentro da Itália, né? Um país dentro de outro país, reconhecendo uma autonomia para a Igreja Católica, mas também ganhando o apoio da Igreja Católica dentro de um país que era extremamente, né, cristão, católico, enfim, tradicional, porque foi o berço da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, esses são os principais passos aí, também elencados em exames vestibulares, que contam a história e a trajetória, a chegada de Mussolini ao poder e como ele conseguiu o apoio dos mais conservadores e dos trabalhistas. Vamos lá. E Hitler? Como é que Hitler chegou ao poder? Bom, Adolf Hitler, ele também começa uma trajetória muito próxima ali de Mussolini, demora mais a chegar ao poder, mas, por exemplo, depois da Primeira Guerra Mundial, é bom lembrar que Hitler era austríaco e lutou em favor da aliança entre Áustria e Alemanha, né? O pangermanismo, enfim. Depois ele acaba vivendo na Alemanha e aí no pós-guerra ele passa a integrar o Partido Nacional Socialista Alemão. Curioso que esse conceito nacional socialista ele se contrapõe, né, diretamente ao internacional socialismo ou internacionalismo. O internacionalismo era um conceito defendido pelas teorias de esquerda, por Karl Marx. A ideia de que os trabalhadores deveriam se unir, independente de Estado, proletários do mundo univos. Então Hitler vai negar o marxismo, vai negar as teses de esquerda e vai construir, né, um discurso de que, bom, a Alemanha, a propriedade privada alemã, a burguesia alemã, as empresas alemãs darão emprego aos nacionais da Alemanha, né, aos arianos, enfim. E aí, consequentemente, ele cria uma espécie de um governo protetivo para os alemães, capitalista, contra os capitalistas, como mais uma vez propriedade privada, com grandes indústrias, com a burguesia nacional beneficiada por ele, com um protecionismo que evitava uma concorrência estrangeira e garantindo emprego para os alemães. E aí, em seguida, em 23, Hitler, já com muito apoio da juventude nazista e tudo mais, nacional-socialista, ele tenta um golpe de Estado, tenta tomar a cidade de Munique, que é um grande polo econômico, enfim, tinha muitos ex-combatentes. Ele acaba não conseguindo dar esse golpe em Munique, assumir a cidade, a região, aliás, de Munique. O Putsch de Munique não é próspero, não tem sucesso, é frustrado. E ele, na prisão, acaba escrevendo o livro Mein Kampf, o livro em que ele conta a história dele, né? E esse livro vai ficar muito famoso, muito popular, best-seller, depois que ele chega ao poder. Depois da crise de 29, os discursos nacionalistas de Hitler de fechar o país, protecionistas, anti-estrangeiros, começam a ganhar sentido, né? Os discursos antiliberais, ele começa a fazer sentido para muita gente que antes acreditava na prosperidade da Alemanha, mas que depois viu a Alemanha ser atingida pela crise internacional que começou em 29 nos Estados Unidos. E aí, Hitler, ele se candidata a deputado, acaba vencendo, entra no legislativo e, junto com ele, o maior partido do parlamento alemão torna-se o partido nazista. A maior bancada é a nazista. E aí, esse partido que tem a maior bancada acaba tendo direito de eleger o primeiro-ministro. Então, Hitler é eleito primeiro-ministro da Alemanha, né? Enfim, ele começa a criar algumas forças de opressão contra os inimigos comunistas,
né, socialistas, trabalhistas contra os judeus, a SA, aliás, a SS e a Gestapo são forças que promovem censura, perseguição, prendem pessoas por suas ideias. Então, começa a se estruturar aí oficialmente a antidemocracia de Hitler. E em 1934, depois da morte do então presidente, porque a Alemanha é uma república presidencialista, tem presidente e primeiro-ministro, depois da morte do Marechal Hindenburg, um ex-combatente de guerra, há uma mudança na Constituição alemã e Hitler acaba se tornando também presidente, acumulando o poder executivo e o poder legislativo. E aí ele se torna o Führer, né? O chefe supremo. O governo dele se dá numa república, tá? Uma república parlamentarista. Entretanto, Hitler tinha poderes tão intensos, né? Ele tinha tanta influência que surge uma figura de linguagem aí, né? Começa a chamar de Terceiro Reich, o Terceiro Reino, apesar de não ser uma monarquia. Bom, meus amigos, aqui eu deixo essas principais características, esse review sobre Revolução Russa, crise de 29 e nazifascismo, e eu espero que vocês consigam rever tudo, lembrar de tudo que é necessário e importante, e também façam as questões, as fichas, os simulados e tudo mais. Conta com a gente, é uma grande honra sempre. Um forte abraço e uma boa jornada. Valeu!